Quando pensei que nada restava de mim, quando a minha alma se quebrava em silêncio, foi o meu pequeno filho que, com a sua inocência, acendeu a centelha que me salvou do abismo. Esta manhã foi mais difícil do que eu poderia imaginar. Moro num pequeno apartamento em Braga, na Rua do Sol Nascente. É um prédio antigo, com varandas rachadas e o cheiro de café fresco subindo da pastelaria da esquina todas as manhãs. Adoro este lugar, mas nem os cantos mais acolhedores conseguem calar às vezes o que acontece dentro de mim. Luto contra a depressão há meses. Estou em terapia, tomo medicação. Supostamente, estou a progredir aos poucos, mas há dias em que simplesmente respirar já é uma vitória. Hoje acordei com um peso enorme no peito. Sentia que até sair da cama exigia uma força que eu não tinha. O meu filho, Lucas, ainda é pequeno, tem apenas 3 anos. A presença dele é a minha luz, mas hoje nem o riso dele conseguiu dissipar de imediato as nuvens na minha cabeça. Preparei a papa dele, liguei os desenhos animados. Ele sentou-se no chão, de pijama de dinossauros, a brincar com os carrinhos de brincar. Enquanto isso, eu lutava comigo mesmo, tentando aparentar alguma estabilidade. A certa altura, Lucas chamou-me, o nariz escorria e ele precisava de uma toalhita. Levantei-me do sofá, fui até à cozinha e peguei num pacote de toalhitas úmidas. Mas no regresso, sem querer, bati numa chávena que estava na beira da mesa. A chávena caiu. Estilhaçou-se no chão com um som que me pareceu ensurdecedor. E algo dentro de mim quebrou. Deixei-me cair no chão, ao lado dos pedaços partidos, e comecei a chorar. Primeiro em silêncio, depois com soluços que sacudiam os ombros. Sabia que tinha de me levantar, limpar a bagunça, acalmar o Lucas, mas não conseguia mexer-me. Fui invadido por uma raiva contra mim mesmo. Por ser fraco. Por não conseguir ser o pai que quero ser. Por permitir que o meu filho me visse assim. Fechei os olhos e simplesmente fiquei ali, deixando as lágrimas escorrerem pelas bochechas. Não sei quanto tempo passou. Parecia que tudo tinha parado. Então ouvi passos. Lucas aproximou-se. Tinha medo de abrir os olhos, medo de ver o rosto assustado ou confuso dele, medo de que a imagem que ele tinha de mim, do pai forte e alegre, se partisse em 1000 pedaços, como aquela chávena. Senti os bracinhos dele envolverem o meu pescoço. Papá, por que estás a chorar? Perguntou ele baixinho. Tentei responder, mas os soluços não me deixavam. Finalmente, entre lágrimas, consegui murmurar. Não sei, filho. Não sei. Limpei os olhos como pude, tentando parecer menos despedaçado diante dele, mas o Lucas não se afastou. Olhava-me com aquela seriedade absoluta que só as crianças pequenas conseguem ter quando sentem que algo importante está a acontecer. Com uma ternura que quase me partiu ainda mais, afastou-se de mim, correu até à mesinha da sala, pegou no seu próprio pacote de toalhitas e voltou. Ajoelhou-se à minha frente e, com mãos atrapalhadas mas decididas, começou a secar-me as lágrimas. Não disse muito. Apenas fazia aquilo, com toda a concentração do mundo. Como se compreendesse, à sua maneira, que às vezes não são precisas palavras. Quando terminou, ofereceu-me uma toalhita limpa e disse-me: assopra, papá. Obedeci, deixando que o gesto me arrancasse um sorriso amargo. Lucas pegou na toalhita usada e, muito sério, disse: eu deito fora, papá. Levantou-se e foi até ao lixo na cozinha. Ouvi o leve estalo da tampa a fechar-se. Depois voltou a correr e lançou-se nos meus braços. Abracei-o com todas as forças. Senti a cabecinha dele encostada ao meu ombro, os braços pequeninos agarrados a mim como se quisesse evitar que eu me desintegrasse. Já estás melhor, papá? Perguntou. Fechei os olhos e acenei que sim. Sim, melhor. Não era bem verdade. A dor ainda estava lá, agachada como uma sombra persistente. Mas naquele instante, abraçando o meu filho, senti um lampejo de algo que achava perdido, esperança. Fiquei assim, no chão, com o Lucas nos braços, durante um bom bocado. O caos na cozinha, os pedaços de porcelana, as lágrimas, tudo ficou em segundo plano. Só existíamos nós dois, a respirar juntos, como se o mundo inteiro pudesse parar naquela conexão simples. Às vezes, os adultos esquecem que as crianças não precisam de grandes gestos para entender o amor. Nem precisam ver-nos sempre fortes para nos admirar. Para elas, o verdadeiro amor está em estarmos presentes. Em partilhar até as nossas fragilidades. E o Lucas, no seu pequeno ato de amor incondicional, lembrou-me disso melhor do que qualquer terapeuta. Talvez ser um bom pai não fosse sobre ser invencível. Talvez ser um bom pai fosse, precisamente, permitir que ele visse que, embora às vezes caiamos, sempre podemos levantar-nos. Com a carinha encostada à minha, Lucas sussurrou: gosto de ti, papá.
E eu, entre novas lágrimas, sussurrei de volta. Eu também gosto muito de ti, campeão. Depois daquele abraço, algo dentro de mim começou a recompor-se, como se o Lucas tivesse colocado, peça por peça, o meu coração partido. Limpei o rosto com a manga do meu suéter e, ainda de joelhos no chão, olhei para o meu filho. Ele sorriu, aquele sorriso tímido que só mostra quando sente que fez algo importante. E sim, ele tinha feito algo que eu nunca iria esquecer. Vamos limpar isto, pode ser? Disse eu, tentando recuperar um pouco de energia. Lucas acenou com entusiasmo. Corri a buscar a vassoura e uma pá, enquanto ele, muito sério, me seguia com a sua pequena vassoura de brincar. Juntos apanhámos os restos da chave na partida. Cada pedacinho que varria era como uma pequena vitória contra o abismo que tinha sentido momentos antes. Quando terminámos, sentámo-nos no sofá. Ele aninhou-se ao meu lado, enrolando os dedos nos cordões da minha camisola, distraído. Eu acariciava-lhe o cabelo devagar, deixando que o silêncio enchesse a sala. Havia algo quase sagrado nessa tranquilidade. Um momento simples, mas tão poderoso que soube que o iria lembrar para o resto da vida. Pensei em todas as vezes que tinha tentado esconder-lhe as minhas lágrimas, o meu cansaço, as minhas lutas internas. Sempre acreditando que protegê-lo significava mostrar apenas o meu melhor lado. Mas agora entendia que permitir-lhe ver os meus momentos de vulnerabilidade também lhe ensinava algo valioso, que está tudo bem em sentir-se mal, que está tudo bem em pedir ajuda, que não precisamos ser perfeitos para sermos amados. Lucas, na sua inocência, ofereceu-me tudo o que tinha, a sua ternura, a sua compreensão, a sua presença. Sem julgar. Sem esperar nada em troca. Não pude evitar perguntar-me como seria o mundo se todos nos tratássemos assim, com essa mesma compaixão instintiva. Talvez as coisas fossem muito mais simples. Respirei fundo. Ainda sentia um nó no peito, mas já não era a dor paralisante de antes. Era uma tristeza mais suave, que eu podia observar sem sentir que me arrastava consigo. Lucas bocejou, encostando a cabeça ao meu braço. Tens fome, campeão? Perguntei baixinho. Ele acenou, sem abrir os olhos. Vamos comer algo bom. E depois, se quiseres, vamos ao Café Aurora tomar um chocolate quente, está bem? Sim, chocolate, murmurou, meio a dormir. Sorri. Levantei-me com cuidado, levando-o ao colo. Pesava mais do que me lembrava, sinal de que continuava a crescer, de que o tempo não parava, mesmo quando eu sentia que sim. Acomodei no sofá com uma manta e fui preparar algo simples na cozinha. Enquanto o cheiro a pão torrado enchia o ar, pensei que talvez não tivesse todas as respostas. Talvez continuasse a ter dias escuros. Mas também tinha algo inquebrável, o amor do meu filho. E esse amor, embora não curasse tudo, podia dar-me força suficiente para continuar a tentar. Um dia de cada vez. Às vezes, um momento de cada vez. E por agora, aquele momento era suficiente. Depois de comermos algo leve, umas torradas com mel e um pouco de fruta, Lucas recuperou a energia como se nada tivesse acontecido. Eu também senti o corpo a responder melhor, devagarinho. Vestimos-nos e saímos a pé em direção ao centro. O céu de Braga estava limpo, com aquele azul cristalino que só se vê depois de uma noite de chuva. O ar fresco limpou-me um pouco a cabeça. Lucas caminhava ao meu lado, segurando com força a minha mão. De vez em quando parava para observar qualquer coisa, uma flor num vaso, um gato a dormir numa janela, as montras das lojas. Quando chegámos ao Café Aurora, já era meio da tarde. Era um espaço pequeno, com paredes de pedra e luzes quentes. Um sininho tocou quando abrimos a porta. Olá, Samuel. Cumprimentou-nos Ana, a dona, de trás do balcão. Olá, Ana, respondi, tentando sorrir de verdade. Ela já nos conhecia de outras visitas. Tinha sempre um sorriso para o Lucas e uma bolacha de oferta. Sentámo-nos na nossa mesa habitual, junto à janela. Lucas começou logo a brincar com os guardanapos, fazendo bolinhas e empilhando-as como se fossem montanhas. Ana trouxe-nos 2 chocolates quentes e um prato pequeno com churros. Lucas, concentrado no seu chocolate, estava tão tranquilo que me atrevia a deixar os pensamentos voarem um pouco. Olhava a rua através do vidro embaciado, vendo as pessoas a passar, os turistas a tirar fotos, os vizinhos a cumprimentarem-se. Pensava em tudo o que tinha acontecido naquela manhã. Pensava no peso invisível que às vezes carrego, e em como, apesar de tudo, continuamos em frente. De repente, ouvi a vozinha do Lucas. Papá, estás triste? Sobressaltei-me um pouco. Não porque não quisesse falar com ele, mas porque não esperava que uma criança tão pequena colocasse em palavras algo tão grande. Olhei para ele. Tinha a boca suja de chocolate e os olhos cheios de preocupação genuína. Engoli em seco. Às vezes sim,
Filho, respondi com sinceridade. Lucas ficou pensativo durante alguns segundos. Por causa da chave na partida. Sorri, não por troça, mas por ternura. Não só por causa da chávena. Às vezes as pessoas grandes sentem-se tristes por dentro, mesmo que por fora tudo pareça normal. Ele acenou como se entendesse perfeitamente. E agora já estás melhor? Acenei que sim. Estou melhor porque tenho a ti. Lucas sorriu, satisfeito, e voltou a concentrar-se no churro, como se a conversa mais importante do mundo tivesse terminado para ele. Fiquei a olhar para ele, sentindo uma mistura de orgulho, amor e uma espécie de tristeza doce. Saber que ele percebia a minha dor magoava-me, mas também me fazia sentir acompanhado. Talvez não estivesse assim tão sozinho nesta luta como pensava. Pagámos a conta e, quando saímos, o sol já começava a descer, tingindo a cidade em tons dourados. Lucas saltava de laje em laje, como se o chão fosse lava e cada passo uma aventura. E eu, acompanhando o ritmo dele, senti pela primeira vez em muito tempo que podia permitir-me sorrir sem culpa. O caminho de volta para casa foi tranquilo. Lucas ia aos saltos, contando em voz alta os degraus de cada passeio. Eu seguia-o, sentindo como a tensão no meu peito se afrouxava um pouco mais a cada passo. Ao chegar, subimos devagar as escadas até ao nosso apartamento. Abri a porta e aquele cheiro familiar a madeira antiga e café da manhã ainda pairava no ar. Lucas correu para o seu quarto à procura do seu peluche preferido, um urso gasta que tinha dado o nome de Capitão Mel. Eu sentei-me por um momento na borda do sofá, deixando que a casa me envolvesse no seu silêncio. Pensei em tudo o que tinha acontecido naquelas poucas horas, o colapso, as lágrimas, o abraço, a ternura de uma criança pequena que, sem saber, me tinha devolvido um pedaço de mim mesmo. Não era a primeira vez que lutava contra a escuridão. Sabia que também não seria a última. Mas pela primeira vez em muito tempo, compreendi que não precisava de lutar sozinho. Lucas voltou à sala, carregando o Capitão Mel, e acomodou-se no meu colo sem dizer palavra. Abracei-o, sentindo o calor dele, a confiança absoluta. Talvez nunca fosse o pai perfeito. Teria dias em que perderia a paciência, momentos de dúvida, de tristeza, de medo. Mas também teria dias como hoje, onde mesmo no meio do caos, encontrava razões para continuar. E essas razões tinham um nome, um riso contagiante, umas mãos pequeninas que sabiam secar lágrimas melhor do que ninguém. Não precisava ser invulnerável para ser um bom pai. Precisava ser real, mostrar ao Lucas que, embora a dor exista, também existe esperança. Que embora às vezes caiamos, podemos sempre levantar-nos. Que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Respirei fundo e olhei para o meu filho, que já começava a adormecer nos meus braços. Prometi-me, em voz baixa, que não deixaria que a vergonha me afastasse dele. Que lhe ensinaria, com o meu exemplo, que está bem sentir-se triste, que está bem pedir apoio, que haverá sempre alguém disposto a estender a mão. Apaguei as luzes da sala, deitei-me com o Lucas no sofá e deixei que o cansaço me vencesse. Enquanto fechava os olhos, senti uma paz simples. Não era a ausência de problemas, mas a certeza de que, aconteça o que acontecer, juntos poderíamos enfrentá-lo. Um dia de cada vez. Um abraço de cada vez.